Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo Mucci, eu sou jornalista, sou cineasta, produtor audiovisual. A minha pauta de trabalho hoje em dia está muito focada na questão da qualidade de vida para a longevidade. E hoje eu tenho o prazer aqui de estar nesse podcast da Aquasport, academia que eu frequentei durante muitos anos, né? Aqui convidado pelo Guilherme e pela Lúcia, com quem a gente vai bater um papo aqui na sequência, para a gente falar de fisioterapia e de pilates e o que essas duas coisas têm em comum. Então agradeço o convite da Aquasport, agradeço o convite de vocês para poder estar aqui com um outro boné de entrevistador dos meus amigos. Então é isso aí. Vamos começar falando um pouco da Kinex e um pouco também do Pilates da Aquasport. E depois a gente avança o nosso papo aqui. Boa. Prazer, né, o Guilherme, estar aqui. Muito legal essa parceria já de anos. A gente já tem há 12 anos a Kinex dentro da Aquasport. E desde o início, né, quando eu estava explicando para o pessoal aqui em off, né, esse link de saúde, né, de você ter um budget grande de pool de serviços ali dentro da Aquasport é uma coisa muito diferencial e que a gente já veio trazendo como projeto lá desde 13 anos atrás. Então, um projetinho trazendo qualidade de vida, cuidado do aluno, cuidado do paciente e melhoria do hábitos de vida dele, de qualidade de vida, né? Lá atrás, a gente batia muito na tecla de promover saúde e hoje a gente tem que cuidar daquelas pessoas que também estão exagerando demais em busca de saúde, corpo perfeito e ser um corpo instagramável, né? Que a gente fala hoje em dia. Para selfie. Para selfie, isso aí tá bombando hoje em dia, né? Bom, sou formado em fisioterapia, fiz pós-graduações na área de fisioterapia ortopédica e esportiva também. Já trabalhei com seleção de basquete, seleção de kickboxing, já trabalhei com canoagem, com um rally de carros, rally de kitesurf. E também já trabalhei com pilates um tempo, até na Aquasport, logo no início. Fiz o curso também de pilates e me aperfeiçoei nessa técnica, que é uma técnica muito legal de se utilizar, né? Tem seus benefícios, tem seus malefícios também, que vale a pena a gente sempre comentar. Mas o principal de tudo, ela é muito mais benéfica e ela pode ajudar a todos, né, que a gente fala. Então, é criança, é adolescente, é o adulto, o atleta, é o adulto não atleta e é o idoso também que vai procurar uma atividade que promova saúde, bem-estar e estabilidade corporal, né? E aí a gente vem de encontro a isso, fazer esse trabalho de meio de campo junto com a Aquasport, dando essa segurança, o retorno às vezes do aluno que machucou ou até do nosso cliente que busca ali ter saúde, ter desempenho físico ou que busca se reabilitar e depois a gente passa para a parte de performance ou cuidados. Então eu deixo a bola para a Lúcia. Eu tenho uma curiosidade antes de você responder. Qual é a origem do Pilates? O Pilates, ele foi criado por uma pessoa chamada Joseph Hubertus Pilates. Por isso foi nomeado Pilates. Sim. Na verdade, lá no passado, a técnica era denominada de contrologia. E depois ela passou a se chamar Pilates. Ah, legal. Então tá. Bom, está esclarecido para mim e para quem está assistindo o nosso podcast. Agora conta aí para gente, o Pilates da Aquasport, qual é o segredo do sucesso? Então, eu estou há 9 anos no Pilates. Desde o início eu fui convidada para fazer essa coordenação do estúdio, né? E um dos motivos de eu ter aceito essa coordenação foi porque os líderes me deram carta branca para que eu pudesse colocar a minha metodologia naquilo que eu acreditava. E eu sempre acreditei que o movimento, ele é a cura. O movimento ele não pode ser a doença. E existe uma tendência no mundo inteiro indo para essa direção, que indica que a atividade física, ela é, antes de tudo, medicamentosa. A atividade física é um medicamento e as pessoas têm que entender isso. Porque se você praticar a atividade física da maneira correta, na dose correta, né? Para você, respeitando a sua individualidade, isso vai fazer com que você prolongue a sua vida de uma forma muito mais funcional. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que movimento,
ele salva vidas. E eu caminho nessa direção. E a minha equipe hoje, ela entendeu muito bem isso. E ela trata do nosso cliente dessa maneira. E por causa disso, eu acho que o estúdio realmente ele é um sucesso, né, Gui? É isso. E o que eu acho engraçado, eu falo muito para os meus pacientes também e pessoas do dia a dia que eu conheço, né? Que eu tento mudar a vida das pessoas falando uma cutucada simples, né? Que é o que ela falou. Se eu te vendesse um remédio, uma pílula que fizesse você ganhar uma longevidade de 10 anos, quanto você pagaria por isso? Né? Então as pessoas falam, nossa, eu pagaria tudo que eu precisasse. Mais 10 anos de vida? E se eu falar que essa pílula são atividade física que você vai fazer regularmente. Exato. Pequenos minutos Depende por dia. só de 20, você. 30 minutos por dia, que é de graça, está na sua mão. Exato. É só você levantar do sofá e fazer. Né? Então está na nossa mão fazer essas mudanças de vida que vão te levar a ter uma longevidade, somente uma qualidade de vida lá na frente. Né? A gente tem que acreditar que a gente vai chegar bem lá, investir em alguma coisa todos os dias para você chegar lá na frente. Porque o retorno é demorado, realmente. Eu costumo, quando eu falo desse tema saúde, que é um tema que é transversal a essa questão da longevidade, né? É que saúde não é só médico, remédio, hospital e receita, né? A saúde é escada, é como você dorme, onde você anda, onde você trabalha, nesses ambientes todos. Então, e a prevenção, né, no fundo, é muito mais barata e inteligente do que a internação ou qualquer coisa do gênero. Exatamente. Né? Mas eu queria que vocês comentassem o seguinte, tem algum caso onde essa parceria funcionou legal, assim, tem uma experiência ou do Pilates para fisioterapia ou da fisioterapia para o Pilates que vocês podiam compartilhar com tem um caso bem recente o nosso aí, público? Né? Se você está falando... Não podemos citar nomes. Tem uma lei de proteção de dados. Certo, LGPD, tá certo. A gente compartilha muito os clientes, né? Legal. A gente compartilha porque o cliente já entendeu também que a atividade ela não pode se resumir a somente o Pilates ou somente a natação, ou eventualmente jogar um futebol, Sim. né? Ela pode ser muito maior que isso e deve ser muito maior que isso, né? Então, o nosso cliente, que a gente divide, muitas vezes ele é um paciente mais velho, eventualmente, que tem uma dor crônica, onde o Guilherme, lá com a equipe dele, vai me ajudar. Fazendo o quê, Guilherme? Uma terapia manual. Diversos tipos de terapia manual, né? técnicas de alívio de dor ou de micro ajustes, né, posicionais. E aí a estabilidade com exercícios passa para a parte dela, né? E aí a gente faz esse jogo, né? A gente Ele tem um me case entrega... agora, tem um case de sucesso muito bom agora, recente, né? Verdade. É uma pessoa que já faz atividade física constante, direta, muito tempo. Só que fazia de um jeito totalmente equivocado a atividade física. Era uma pessoa tensa, uma pessoa rígida, uma pessoa que levava muito essa atividade física ao extremo, né? Então veio acarretando uma série de dores, mais de 5 anos aí de dor de coluna, né, séria, que tirava o humor, que deixava a pessoa depressiva, né? Que não Esse é um dormia, grande né? problema da dor, né? Quem sofre de dor crônica sabe como é difícil o mau humor, manter o humor. Ainda mais coluna, E né? foi engraçado que a gente começou a... Vamos sentar e vamos fazer direitinho um trabalho em conjunto? Você confia na gente? Então larga tudo que você está fazendo, vai fazer a reabilitação 2 vezes por semana e você vai fazer o Pilates 3 vezes por semana. E a gente sentou e discutiu o caso. Então, fomos trabalhar a parte respiratória, que é poucas coisas que pessoas mexem às vezes nisso. Trabalhar a rigidez torácica, então aquela pessoa que é mais dura, né? E isso aí leva muito a desempenhar a dor lombar crônica, né? Então, aos pouquinhos a gente foi evoluindo e foi rápido o processo, né? Assim, Foi rápido. rápido no sentido de que ela já tinha muitos anos Sim, de ela dor. estava 5 anos Em sofrendo. menos de 2 e meses ela já relatou a melhora da dor significativamente. Em 3 semanas ela já estava quase sem dor, oscilando, quer dizer. E com 2 meses ela já estava quase plena, sem dor nenhuma, e o sorriso voltou no rosto. E é isso que é bacana, né, Ricardo? O cliente entender, o paciente entender que quando ele vem de uma atividade física, ele acha que a percepção dele é da carga, né? O quanto de força ele faz e essa força vai trazer aquele benefício que ele está buscando, né? Carga para a tua articulação não é só peso. Carga é amplitude de movimento. Carga é velocidade. É quantas vezes você faz o seu movimento, né? Mas o aluno, ele só percebe aquela força que ele está fazendo.
Nesse caso, por exemplo, a percepção dela, para ter um corpo bacana, um corpo saudável, ela precisava fazer muita força para ganhar aquela musculatura. É uma pessoa que já passou dos seus 60 anos, né? Maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Porém, ela buscava tudo pela força. Quando você vem de um quadro de dor, você vai enrijecer aquela articulação que está provocando a tua dor. Isso faz sentido, né? Eu não vou mexer. Se eu tô com um machucado aqui, eu não vou fazer um movimento no machucado. É isso que acontece. A pessoa vai enrijecendo. No Pilates, o que a gente tenta trazer? A gente tenta trazer esse movimento saudável, sem força, para que ela consiga tirar aquela rigidez da articulação, né? Não ficar hiperativando uma musculatura e hipoativando a outra musculatura. E a gente tenta trocar esse padrão de movimento. Não é fácil. O aluno ele tem que participar muito desse processo. Ele tem que estar muito presente no processo, o que acaba levando ele para um outro patamar de movimento. A qualidade do movimento dele é outra. Ele percebe isso, ele começa a ficar mais satisfeito e começa a fazer a atividade física dele por um outro viés, um viés mais terapêutico. Nesse caso dessas pessoas com dor. Evidente que passado essa fase, sim, a gente vai colocar carga, vai colocar peso, que é uma coisa primordial, especialmente para aquelas pessoas que já passaram dos seus 40, 50 anos. A gente não quer perder músculo, a gente não quer perder massa óssea, né? A gente quer manter tudo isso. Porém, não dá para ficar fazendo atividade física com dor, com esse tipo de dor. A todo custo. Exatamente, a todo custo. O problema é que as redes sociais, né, essa coisa da era digital, ao mesmo tempo que ela é útil, como agora no podcast a gente podendo passar dicas e orientações para as pessoas, tem muita gente que usa isso por uma coisa promocional, quer dizer, fazer um espetáculo de si mesmo, tá certo? Muitas vezes as pessoas investem numa coisa estética, né, seja ela física, seja ela, sei lá, maquiagem, o cabelo, a roupa e tal, e esquece um pouco de olhar para o corpo dela, né? Porque o corpo, na verdade, até uma pergunta que eu queria fazer para você, essa coisa da pessoa respeitar o corpo dela, ela prestar atenção nos sinais que o corpo dela está mandando. Quer dizer, a fisioterapia é uma releitura do corpo da pessoa em algum momento. O Pilates, você precisa entender o que o corpo está dizendo, né? Também para você poder até orientar melhor o seu aluno, não é isso? Com certeza. Perfeito. Eu acho que o aluno ele tem que... Quanto mais ele conhece de si, eu estou falando de movimento, né? Não estou falando da parte mental, emocional. Sim, claro. Né? Mais autonomia ele vai ter. E eu acho que o que a gente busca em relação à atividade física e movimento é ter autonomia. Quando você perde a autonomia, você não quer mais viver. Não é verdade? Enquanto você tiver autonomia para levantar, para tomar banho, para se vestir, para comer sozinho, né? Poder caminhar, né? Você vai estar bem. Você vai querer fazer, vai continuar fazendo as suas atividades. E perder essa autonomia é o pior que pode acontecer para o seu esqueleto, né? A autoestima do cidadão ou da pessoa, enfim, fica totalmente abalada. Pegando esse gancho até, né, de postura, psicologia, né, de atividade física, é interessante falar do Pilates também, relacionado à postura do adolescente, né, da criança. Verdade. Então, todos aqueles que são introspectivos, são pessoas... até o test neck está na moda, de tanto de ler celular, ou aquelas pessoas introvertidas, o que elas têm? Tem uma postura toda alterada, né? Verdade. Então, a gente sabe que o corpo fala e o corpo expõe aquilo que você está sentindo muitas vezes por dentro. E todo terapeuta, tanto físico quanto professor de educação física, ou qualquer outra pessoa, precisa aprender a ler essas entrelinhas. Porque não adianta você também bater numa tecla de que o cara vai abrir a postura dele, ele vai ser a pessoa bambambam, vai ser o fortão, vai ser aquilo, se ele por dentro não se sente assim também. Então você está fazendo uma cutucada na pessoa, né? Então, tanto ela quanto eu já trabalhamos com Pilates, né? Ela muito mais do que eu. E às vezes vem aqueles pais falando, olha, meu filho está fechado, meu filho não tem, é desengonçado, meu filho não consegue conversar com ninguém, como é que eu posso melhorar a postura dele, né? Então aí novamente entra um trabalho conjunto entre a atividade física, o Pilates, por exemplo, e um psicólogo. Sem né? dúvida. Tem a então parte você pega mental um que precisa jovem ser introvertido, trabalhada. você está trabalhando toda a parte de abrir caixa torácica,
alongar peitoral, botar essa cabeça para cima. Respirar bem. Né? Às vezes ele já olha andando para baixo, que ele tem vergonha, ele é tímido, ele não consegue olhar para frente. E a gente vai trabalhar muito de encontro a isso. Mas também não adianta você ficar martelando a parte física, se na parte psicológica lá por trás ele tem os bloqueios e os receios dele, né? Acho que a Lúcia vive muito mais isso no dia a dia, lá com várias pessoas ao mesmo tempo, né? É verdade. É um desafio para aula em grupo isso? Me conta um pouco. Já eu entrevistando aqui. Hoje eu não fico muito mais na sala, né, dando aula. Eu fico mais na gestão, na coordenação. Mas eu já dei muita aula, né? Eu dei aula, inclusive, 10 anos em curso de pós-graduação, formando professores de Pilates. Eu acho que o desafio do professor em sala hoje em dia, e como qualquer professor, né? Não é fazer o ofício dele, porque o ofício dele ele faz muito bem. São essas outras coisas que vêm junto com o aluno, com o cliente, com o paciente. Essas, a gente não foi treinado para lidar. Então, muitas vezes, o aluno vem com uma carga emocional muito grande, né? Sim. Mesmo o adolescente que a gente atende, né? Ele também vem por questões que ele nem sabe que questões são essas. Mas o professor, ele vai ter que ter esse olhar para isso. Porque senão ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir resgatar aquele movimento, ele tem que ter né? essa sensibilidade, né? Ele Luciano? tem. Porque quando eu dirigi muitas operações com muita gente, em televisão, em campanhas, em projetos, e eu aprendi que você administrar pessoas, você precisa aprender a administrar algumas emoções das pessoas. Sim. Alguém que vai com dor de dente, sim, né? Ou tá, sei lá, brigou com o marido, né? Não tá no dia bom. Não chega lá equilibrado para poder fazer o trabalho. Então vai dar tilt em algum momento. É isso. Sim. Eu acho que tá muito difícil, né? Eu acho, a vida para as pessoas. Sim, pós-pandemia, eu acho que piorou muito. Sim. Né? Então, o adolescente, por exemplo, a gente percebe que muitos deles não querem tirar máscara. Ficou muito confortável para o adolescente se esconder atrás de uma máscara. Sim, O Guilherme tem filhos pequenos, né, Gui? Eu não sei como é que os seus filhos lidam com a história da máscara, né? O bom é que eles eram bem pequenos, né? Mas você vê muito essa fase dos adolescentes realmente. Até hoje eles ainda sofrem conviver com outros no mesmo ambiente, né? Verdade. E isso trouxe uma série de problemas aí que a gente vai levar lá para frente até resolver tudo isso aí. Por isso está todo mundo preocupado com essa área. O jovem, assim, do ponto de vista físico, o jovem socializa pouco hoje, né? Porque é tudo virtual. Eu costumo dizer que verdade. A gente está mesmo assistindo uma geração delivery, né? E a gente recebe... tudo você pede, verdade. Vem, a gente recebe muito pai preocupado com isso. Sexo, tudo é feito online. A gente recebe muito pai preocupado com a postura do meu filho está caindo, né? E hoje em dia isso caiu muito por terra, né? Que a gente fala, é uma visão romântica, bonita, né? Qual que é a melhor postura, né? Então a gente fala, é a próxima, né? Por que a próxima postura? Porque o nosso corpo não foi feito para viver o dia inteiro numa postura plena, bela, e o tempo inteiro você aberto, né? Que nem antigamente se via com alguns métodos posturais, por exemplo, a RPG, que tem o seu lado bom pra caramba, mas que batia muito numa tecla de você manter posturas por longos períodos, contraindo músculo, respirando, super cansativo. Que não é natural, né? O que não é natural. O que não é natural. Antigamente tinha um campeonato nos Estados Unidos que é sensacional, era o Mr. Postura, a Miss Postura, né? Então eles botaram a mulher alinhada e aí tirava as notas e o público aplaudia a melhor postura, né? E hoje em dia não é mais isso, né? Então a gente buscou sair dessas partes mais rígidas até no trabalho, né, pessoal? Como é que eu tenho que ficar sentado? Tem que ficar bem alinhadinho, corpo, tela, altura, tudo isso aqui? Não, você tem que sair da posição de hora em hora. Não adianta eu ficar aqui o dia inteiro com uma bela postura, sorrindo aqui, né? Todo mundo aí hoje sabe como é sofrido você se manter. Então, pode relaxar um pouquinho, pode manter uma postura ereta. O que é importante é você buscar ferramentas para te dar uma boa postura, né? E o Pilates vai muito de encontro a isso, né? Então, ele te estabiliza muito mais e ele trabalha segmentos corporais de formas diferentes para você conseguir manter uma boa postura, mas não quer dizer uma boa postura de alinhado, de lindo, bonito. Que torna obrigatório você ficar de bem. Numa determinada... Porque, na verdade, uma boa postura, conceitualmente, é aquela que você gasta muito pouca energia e fica confortável. Essa é uma boa postura, certo? Porém, ao longo do tempo, você pode adotar algumas posturas, né, que ainda que sejam confortáveis,
ao longo do tempo, você pode te acarretar algum tipo de lesão, né? Por muito tempo, por exemplo, se acreditou que uma boa postura era ficar com o peito projetado para frente, Sim. né? Na nossa época, Livro na cabeça. livro na cabeça. E o que você faz quando você adota essa postura? Você retira uma curvatura muito importante, que é uma curvatura chamada de cifose, né? Que você precisa dessa curvatura para que você consiga, por exemplo, mover o seu membro superior, fazer um movimento de braços. Então, por muito tempo, se treinou errado com uma postura, retificando essa curvatura, fazendo um movimento de braços com carga. Que não é natural, né? E que você estava, ao longo do tempo, prejudicando uma articulação. Hoje, o Pilates, ele trouxe essa visão, né? Que alinha muito bem com uma visão, com um viés terapêutico que vem da fisioterapia, que é a manutenção das curvaturas fisiológicas, né? Para a grande maioria dos exercícios, né? Levando em consideração que a minha coluna não é igual à do Gui. E se eu quiser melhorar a minha postura, a tua ou a dele, não será de um dia para o outro. Isso é um trabalho gradativo, né? E não pode ser uma coisa custosa. Não pode ser. Na minha opinião, né? Não, exato. Nosso corpo não foi feito para queimar energia de bobo, Deixa né? eu fazer Ainda mais desse jeito, né? uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Hoje, tanto a fisioterapia como todas as técnicas, o próprio Pilates, eles evoluíram muito hoje. Ou seja, a gente sabe de muita coisa hoje sobre o corpo, sobre funcionamento e tal. E gerações como a minha, por exemplo, né? Nunca receberam esse tipo de orientação ao longo do processo. Então, eu tenho 71 anos, né? E fui prestar atenção nessa questão da postura muito recentemente. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: fatalmente as pessoas mais velhas, e hoje por conta da longevidade vão viver mais, elas precisam ter minimamente um cuidado com o corpo. A pergunta é: pessoas que passaram muito tempo com posturas erradas, com algum tipo de movimento, vamos dizer assim, não adequado, no sentar, no parar, né? De repente você para com uma perna só, deixa o corpo caído, tem um monte de detalhezinho que você sabe melhor que eu. A pergunta tem conserto para essas pessoas poderem, enfim, organizar o seu corpo de maneira que nos anos que eles têm pela frente vão poder desfrutar de uma qualidade de vida fisicamente melhor? Vai, Lúcia, tá quicando para você. Algumas posturas você não consegue corrigir, né? São estruturais. Você, por exemplo, você pode ter uma curvatura da sua coluna que foge dessa anatomia, né? Tá. Então, algumas curvas não podem mais ser corrigidas, porque elas estão estruturadas. O melhor trabalho que a gente pode fazer em relação a esse tipo de cliente é você não deixar progredir. Sim, não deixar piorar. Exatamente. E qual que é o grande problema? Às vezes você pode ter uma postura ruim, entre aspas, por toda a sua vida e nunca ter sentido nada. A grande questão é que hoje em dia as pessoas vão para a academia, vão fazer uma atividade física e vão fazer uma atividade física com carga. Se você está jogado no seu sofá, comendo uma pipoca, assistindo Netflix, não vai acontecer nada. Agora, com uma postura errada, fazendo um exercício com uma carga que você não está habituado, aí sim você está correndo um risco, né? Então, a gente trabalha em um ambiente de academia. O que tem que levar o indivíduo em direção à melhoria da sua saúde, Sim. né? E não somente olhar para a sua performance, para a parte estética, né? Muitas vezes você olha para um corpo e você acha que ele está bonito, ele parado. Quando esse corpo começa a se movimentar, parece um robozinho. Isso não é um corpo saudável. Isso não é um movimento saudável. Voltando nessa parte né, de posturas rígidas, isso é o que a fisioterapia vive bastante, né? Eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, porque o Pilates ele também vai de encontro com atletas, né? Então, eu já trabalhei com alto rendimento, como eu falei, alguns esportes, e dentro do vôlei era muito legal. A gente já tem diversos times na Superliga que trabalham com Pilates no período pré-temporada. Verdade. Então, para quê? Para ajustar pequenos detalhes na vida desses atletas, né? Como você fala, muitos atletas com uma coluna rígida,
com pouca mobilidade de torácica, como é que ele vai levantar o braço, né? Então, por exemplo, no vôlei, né? Ela deu esse exemplo. Então, a coluna rígida com uma cifose torácica aumentada, você não levanta o braço. Você melhorou a postura, o braço automaticamente já vai subir. Exato. Né? Melhorou a postura, você deu o movimento para a torácica, né? Então, nessa área esportiva, o Pilates é muito bem-vindo. Só que também tem que ser muito bem estudado para o quê? A polêmica é assim, eu tenho um atleta que ele não tem uma boa postura, só que ele é o melhor atleta do mundo na categoria. É o resultado esperado. Será que eu vou mudar a postura desse cara para ele melhorar a performance dele ou ele vai piorar a performance dele? Então, é sempre uma moeda que a gente tem que trabalhar. Será que isso está levando ele a ter lesão ou não, né? Então, se essa postura está levando ele a ter um determinado tipo de problema, uma artrose precoce, um uso exagerado da articulação do ombro, o tendão do supraespinhal, que é esse tendão do ombro machucando lá em cima, sim, eu vou intervir na postura dele, porque isso é uma prevenção de lesão e um tratamento já desse atleta, né? Então, a gente fala muito, o Pilates ele serve para todo mundo realmente. O atleta que está buscando performance, o atleta amador que quer bater os tempos dele, e aqueles que estão sentados no sofá e querem começar a fazer alguma coisa, né? Na físio eu falo muito para eles, defendo muito. Olha, vai fazer alguma atividade física? Começa com Pilates. Faz uns 3 a 6 meses de Pilates. Conhece o seu corpo, conhece o movimento, né? Trabalha estabilidade, trabalha a força de core, essa força do centro do corpo, para aí depois você pensar em fazer outras atividades. Eu quero pegar carga, eu quero fazer crossfit, eu quero fazer um treino de vôlei, qualquer coisa que seja nesse sentido, né? Então, esse casamento vai muito bem. Por isso que é uma modalidade que está aí até hoje, né? Teve o boom do Pilates junto com as paleterias mexicanas. Cadê as paleterias mexicanas? Acabaram, né? E o Pilates está aí. Você está levantando uma coisa interessante. Vai um pouco de encontro àquela coisa que a gente falou das pessoas cuidarem muito mais da estética, né? Do que cuidar de um jeito mais inteligente do corpo. O fato é que há uma proliferação de academias aí, Brasil afora, mundo afora. Hoje, se você vira para cá, é que nem farmácia hoje, você vê academia. Então, que é super positivo. Eu acho positivo, mas a pergunta que eu faço para você é assim, uma coisa é o cidadão entrar numa academia, a academia quer o sujeito entrando lá, né? Aí, vai lá, eu quero fazer esteira, quero fazer isso, pega um peso, pega 5 quilos, vamos fazer um teste. Então, a pergunta é assim, como é que funciona essa integração na Aquasport entre as atividades convencionais da academia e a atividade da fisioterapia e a atividade do Pilates? Olha, a nossa academia, ela é muito reconhecida por um bom trabalho dos professores, que a gente atende desde bebê, 6 meses na piscina, né? Até o programa da melhoridade, onde a gente contempla pessoas de 80, 90 anos. E a gente tem realmente um leque muito vasto de clientes de todas as idades. E tem um aprendizado que vem com essa experiência, exato, né? Porque como a gente atende desde o bebê, então o bebê, ele vem trazendo a família inteira, né? Ele traz a mãe, ele traz o avô, enfim, aí daqui a pouco a família inteira está lá há mais de 20 anos frequentando a academia. Eu acho que isso já demonstra que a gente a gente oferece um bom serviço, né? Porém, o cliente ele não pode se esquecer que ele é parte do processo. Ele vai fazer o próprio treinamento. Eu não sinto a sua dor, né? Eu não sinto o teu movimento. Eu não estou falando de sentimento, né? Não se trata disso, né? Mas o cliente, ele tem que participar da atividade. Ele tem que estar lá fazendo a atividade. Ele não pode ficar dependente do professor para fazer todo tipo de exercício. É como qualquer aprendizado que você tenha na vida, não é verdade? Você vai fazer tão bem quanto você aprendeu. E o processo de aprendizagem, ele demanda atenção. É isso que acontece. Eu te passo uma informação, você presta atenção, você atende a minha informação e você vai aprender essa informação. E muitas vezes o cliente vai para a academia, mas ele está tão estressado que ele vai fazer o exercício dele lá e ele não está ali, ele não está presente na atividade, né? Eu acho que ele tem que ser ativo. É muita reunião também, né? É muita reunião, né? E é o celular, eu tô aqui treinando e eu tô aqui no celular e eu tô como chama aquele negócio? O transporte, esteira e eu tô no telefone. Até onde isso tá sendo benéfico, né? Para aquele cliente. Eu acho que Home office na esteira tá cheio. Eu não condeno. Não denunciando os colegas. Mas, na verdade, eu não condeno, mas sabe por quê, tá se mexendo já. Exatamente. Não dá para condenar, não dá para julgar, porque a pessoa está fazendo o melhor que ela pode, do jeito que ela pode naquele momento,
né? Algumas coisas o professor consegue interferir. Olha essa passada. Mas ele não vai falar assim, olha, dá para você desligar o seu celular? Esse tipo de interferência, ele é muito delicada, concorda? Sim. Isso tem que partir do aluno, do cliente, do paciente, né? Dele entender que ele é parte do processo 100%. O resultado depende dele. Ele é, na verdade, o hub, né? É, Quer dizer, tudo é que você isso. está fazendo de fora é para ele, né? Exato. Não é uma coisa que vem pronta ou uma coisa mágica que, de repente, acontece e ele fica legal, Sim. fica forte, fica saudável. Tal. Exato, não. Se ele quer ter resultado, ele tem que fazer trabalhar para parte obter. dele, Exatamente. Ele tem que trabalhar para obter esse resultado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. O Pilates dialoga com a yoga, por exemplo? Não. O Pilates, eu acho que ele dialoga com todas as atividades. De que maneira? Se você parte do princípio que dentro de uma aula de Pilates, você tem como premissa a aprendizagem do movimento, né? Ele serve como base para todas as outras atividades. Então, acho que um diferencial do estúdio de Pilates, estar dentro de uma academia, é o aluno poder fazer o Pilates e ir para uma musculação, por exemplo. Entendi. Entender como fazer uma cadeira extensora, como fazer um leg press com a coluna na posição mais ideal para aquele movimento, para aquela carga. Eu acho que ele leva esse aprendizado para a piscina, para a musculação, para o crossfit. Tem um lado pedagógico do Pilates aí nesse caso, né? Super, Para super. o aluno. Mas eu volto a dizer, ele só funciona se você também estiver disposto a reter essa informação, Fazer a a sua aprender. parte, né? Exatamente. Se a gente começasse de pequeno, né? Já aprendendo movimentos Pois é. básicos. E que deveria ter na escola, né? Sim. Porque na minha época, educação física era uma matéria obrigatória. Era. Já não é mais, né? O que é lamentável. Assim como você precisa ter uma educação financeira em escola para crianças, você também tem que ter essa educação física. Se você não tem o seu físico, como é que você vai conseguir fazer o resto? Não é verdade? E eu não estou falando de um físico. Você pode ser um cadeirante, né? Você pode não ter a sua visão, né? Mas o seu físico, ele tem que ser funcional dentro da tua condição. E mais uma vez, eu acho que eu falo muito de movimento, porque é uma coisa que me encanta e que me define. Quando alguém pergunta para mim qual a melhor definição para você, eu digo movimento. Movimento físico, mental, espiritual, emocional. Acho que faz parte do crescimento, né? E quanto mais você aprende na minha profissão, melhor eu consigo ensinar para o meu cliente, para o meu professor, né? Esse meu jeito de olhar para a vida e como o movimento pode te ajudar, né? Eu tenho até uma frase para emotivo, isso, né? viu? Uma frase bonita. Eu brinco muito lá na clínica, né? Para tornar o ambiente, né, mais descontraído, porque é o que nem eu falei, a dor, ela gera muita insatisfação, né? E aí eu falo assim, quem não se move não sente as amarras que o prende. Né? Bonito, filosófico, que serve para tudo, né? Serve tanto para você ir buscar um trabalho, se você não sair do sofá, você não vai achar nunca um trabalho, como serve para a vida, né? Não adianta você querer ter um físico bacana, você ter uma vida legal, se você não sai, você não se mexe. Sim. Né? Então, na fisioterapia, isso também bate muito, né? A fisioterapia veio do movimento, então a gente não tem ferramentas invasivas para cutucar a pessoa e fazer o corpo dela reparar. A gente estimula o corpo dela a reparar com mecanismos não invasivos. E, basicamente, o esporte, a atividade física, é o que é o padrão ouro para qualquer tipo de problema, né? Sim. Eu tenho uma hérnia na coluna, verdade. não posso agachar. Mentira, né? O médico falou que agora eu não posso mais agachar. É outro problema, né? Que a gente vê muito no dia a dia. Como é que você vai no banheiro? Como é que você vai sentar no carro? Se você não pode agachar, você não pode sentar. Sim. E aí, então, eu preciso dar movimentos adequados para você, estímulos musculares, estímulos de equilíbrio, propriocepção, para você conseguir agachar. Aí sim, né? Agora, falar para uma pessoa que ela não pode sentar é um crime, é uma inverdade, né? Então, esses detalhes, às vezes, a gente bate muito de frente com outros profissionais que poderia ser trabalhado muito fácil, que é o que a gente tem na Aqua, por exemplo, né? Uhum. Então, eu vejo, às vezes, algum treinamento que poderia ser melhorado para aquele meu paciente, vou lá, converso com o professor lá em cima, que você falou como é que funciona essa interface, né?
Então a gente tem uma comunicação muito fácil lá dentro. Então, olha, aluno tal, deixa eu ver como é que está o treinamento dele, deixa eu ver como é que está a parte física, porque lá embaixo tem que tomar cuidado com, por exemplo, a mesa extensora, porque vai machucar o joelho no final da amplitude. Ele está fazendo? Ele está fazendo, então vamos reduzir um pouco a carga, reduzir o movimento. Então, o que a gente sempre fala, não para de se movimentar, mude o estímulo, só isso, né? Outro grande problema que a gente vê é a cinesiofobia, né? Então, a pessoa que trava a coluna, ela para de fazer tudo, o médico vai no médico, ele fala o quê? Toma aqui esse remédio, descansa em casa, fica sem fazer nada. Então, às vezes é muito complicado isso. Se você não faz nada, ele manda fazer alguma coisa. Se você faz tudo, ele manda parar. Então, a gente tem que ter essa ponderação com cada um, né? Que a gente fala, cada um é cada um. Cada pessoa é uma pessoa. Se você parar tudo, você vai perder toda a parte de estímulo muscular que você tem, toda a parte de equilíbrio que você tem, de tempo de reação de músculo, né? E aí essa pessoa vai ter muito mais dor, porque ela parou. Além de se sentir inútil, de começar a ter depressão, de começar a ter insônia, uma série de outros problemas que a gente enfrenta com a dor crônica, que é um grande Que problema. acaba afetando o humor da pessoa, a disposição e tudo mais que vem junto, né? Com certeza. Eu acho que eu gosto muito de falar em movimento, porque isso não diferencia as atividades. Sim. De que maneira? A sua articulação do cotovelo só faz isso aqui, ó. Ela não faz outro movimento. E ela, se você for para a piscina, ela não vai fazer outro movimento. Se você for para o CrossFit, ela não vai fazer outro movimento. A articulação do cotovelo, ela se move desse jeito em qualquer atividade que você venha fazer. Dentro do esporte, né? No ambiente aquático. Exato. Então, assim, o movimento, ele é igual, não importa a atividade que você esteja exercendo, né? O que pode acontecer muitas vezes é você ter uma falta de movimento em uma articulação e gerar um movimento maior em outra articulação para compensar a ausência desse movimento. Então, nesse sentido, é igual. Você pode olhar para o seu aluno nadando, para ele fazendo uma musculação, você vai enxergar a mesma deficiência. Aquela articulação não está se mexendo e aquela outra está se mexendo muito, porque aquela não está se mexendo. Por exemplo, você fez uma cirurgia de ombro. Seu ombro não pode se mexer. Você não vai tomar água? Como é que você vai fazer? Você vai trazer o copo até aqui, vai pegar a sua boca e vai levar com o copo. O seu corpo ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito de você cumprir aquela função. Então, olhar para o movimento, enquanto professora, é muito mais inteligente do que você olhar para a atividade. Porque você consegue fazer uma correção em todo esse leque de atividades. E o teu aluno, ele vai entender isso. E ele vai conseguir transferir essa aprendizagem para todos os outros ambientes. O que leva ele a ter um treinamento muito mais autônomo, muito mais inteligente, né? E aí entra só os detalhes da especificidade, né? Exato. Que ela estava comentando. Dobra, estica, porém às vezes tem uma água, às vezes tem uma bola, às vezes tem um elástico, às vezes tem mecanismos diferentes que você vai ter que refinar aquele gesto todo no final de movimento, né? Claro. Bom, pessoal, nosso papo aqui com o Gui e com a Lúcia chegou ao fim aqui no podcast da Aquasport. A gente poderia ficar falando muito tempo, eu ainda tinha uma série de perguntas para fazer para eles. Imagino que vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo também teriam, mas vai ficar para a próxima. Então eu queria pedir para a Lúcia deixar a sua mensagem final aqui para o nosso público. Lúcia. Primeiro, te agradecer, né, Ricardo, pela conversa. E segundo, assim, se vocês querem resolver alguma dúvida, venham até a Aquasport. Eu estarei lá, estou lá, nas 2 unidades. Eu trabalho na Vila Madalena, na Vila Mariana. O Gui também tem unidades da Kinex dentro das 2 unidades. Venham conversar com a gente, venham bater um papo, fazer uma aula lá no estúdio de Pilates, conhecer o nosso trabalho, né? E a gente vai recebê-los com o maior carinho. Boa. Gui, bola está com você agora. Boa. Queria agradecer a Aquasport, a Lúcia, o Ricardo, a Cida, por convidar a gente para fazer parte desse podcast. Eu acho que é sempre engrandecedor trocar ideia com pessoas que entendem do assunto e também estimulam a gente a pensar. E principalmente estimular vocês que estão aí em casa, na telinha, vendo a gente, a se moverem, a sentirem movimento, a ter qualidade de vida, a buscar saúde, não buscar doença. A gente vem de um padrão de vida que a gente sempre está correndo atrás da doença, né? Então a gente tem que parar de ser esse país subdesenvolvido, de América do Sul, de ter esse pensar pequeno e pensar sempre na doença e começar a pensar na prosperidade e começar a pensar em buscar a qualidade de vida,
né? Vou buscar saúde o tempo inteiro, vou me alimentar melhor, vou movimentar, vou buscar ter uma cabeça tranquila, né? Que hoje a gente está vendo muitas pessoas surtando com isso. E se der qualquer problema, a Kinex está aqui para ajudar vocês, tanto na parte de prevenção de lesão também, quanto na parte curativa, para ajudar todo mundo nesse âmbito. Valeu, gente. Bom, pessoal, é isso aí. Então, o podcast da AquaSport fica por aqui. Vocês já ouviram aqui que prevenir é melhor que remediar e muito melhor do que internar ou fazer qualquer tipo de tratamento. Então, é isso aí. Vocês estão convidados a acompanhar o podcast da AquaSport nas próximas edições. Até lá, muito obrigado pela sua audiência. Até mais.